Olá, professora, tutora, meu nome é Renata Radic, sou aluna do Polo de Alto Paraíso, realizei minha pesquisa em Brasília, na Escola Waldorf, com a turma de 9º ano, disciplina português. Cumprindo, os requisitos dessa disciplina de didática fundamental no segundo semestre de 2015. Bom, em relação à prática observada, a primeira pergunta que eu gostaria de discutir é como se caracterizaram as atividades de forma geral, se elas eram mais mecânicas, de memorização, ou práticas, de experimentação e resolução de problemas. Bom, as atividades que eu observei, elas se concentravam na prática literária e na escrita. A gente teve poucos exercícios de memorização, eu praticamente não identifiquei exercícios de memorização. As crianças escreviam bastante e grande parte da aula também foi de leitura das produções autônomas que as crianças fizeram em casa e também de leitura de texto que elas mesmas indicaram. Quando ela foi tratar, a professora foi tratar de neologismo, ela também trabalhou baseada num texto e as crianças puderam se expressar sobre o entendimento, sobre o tema, que era o neologismo, e puderam se expressar. Bom, posso dizer que não houve exercícios mecânicos, O que eu pude observar é que a aula ela deu bastante valor às relações entre ensino e aprendizagem e entre conteúdo e forma, E ainda a relação entre professor e aluno, certo? Segundo Carline, texto que a gente leu, a aula seria um conjunto dessas relações, no caso, Carline identifica que você tem as relações que compõem uma aula são as relações de ensino e aprendizagem, onde o professor também aprende com seus alunos, no processo, a aprendizagem não é só do aluno, mas é do professor também. O processo de ensino e pesquisa, onde o professor se coloca de forma ativa frente aos problemas, pesquisa, aborda, vê como isso pode ser melhorado. Relações entre teoria e prática, que a teoria tem que servir à prática e vice-versa. Para isso, o professor tem que estar muito bem embasado para a atualidade daquela teoria, daquele tema que ele está apresentando para as crianças. Entre o conteúdo e a forma, então, o professor tem que dominar o conteúdo para ser capaz de transformar a aula em algo agradável, algo que as crianças identifiquem como uma boa aula e sejam capazes de se apropriar do conhecimento que o professor quer. Então, a forma tem a ver com o conteúdo e isso é um componente da aula. E, por último, a relação professor-aluno. A Carline deixa claro que é uma relação assimétrica entre professor e aluno e não voluntária, mas que o professor deve se portar de uma forma intencional, que estimule o aluno a participar da aula e a estar ali presente, Não é para ser o melhor amigo, foi isso que eu entendi. Bom, então, dentro dessas relações, eu percebi que a professora observada, trabalhou bastante a relação entre ensino e aprendizagem, entre teoria e prática, certo? E o conteúdo e forma e a relação entre professor e aluno. Muita proximidade com os alunos, muitos momentos de reflexão individual e eles puderam se expressar a respeito dos temas, assim, e construir pensamento sobre o tema. Bom, a segunda questão observada, se refere aos conteúdos, que é aquele esquema de análise que a gente viu no texto do Godoy. Bom, os conteúdos factuais, conceituais, procedimentais e atitudinais. Como a gente viu em Godoy, o conteúdo de aula não se refere apenas aos saberes cognitivos, O conteúdo ele envolve não só o que o aluno tem que saber, certo? Mas ele envolve também o que ele deve saber fazer, E o que ele deve ser. Então, além do saber em si, você tem o que ele deve saber fazer
e o que ele deve ser. Né? Tem 3 componentes de conteúdo aí, não só o cognitivo ali, enfim, né? Então, é nesse sentido que se propõe, né, os conteúdos sejam abordados em 4 dimensões. Dimensão fatual, dimensão conceitual, procedimental e atitudinal. Em relação ao conteúdo factual, né, é aquilo que pode ser descrito, que pode ser avaliado como aquilo que o aluno é capaz de reproduzir. Né? Então, no caso da minha pesquisa, da minha observação, seria o arcadismo brasileiro e o neologismo. Esse é o conteúdo fatual, certo? O conteúdo conceitual envolve maior complexidade, né? E pode ser avaliado quando o aluno consegue usar aquele conhecimento para outras situações, outros contextos, certo? Então, na minha observação, né, a professora identificou alguns componentes psicológicos, filosóficos do arcadismo brasileiro, né, traçou o movimento literário, traçou os aspectos históricos do movimento literário, que deram, né, assim, que compõem a história daqueles autores que escreveram naquele período arcádico. Né? Bom, em termos de conteúdo conceitual, né, a professora também explorou o conceito e o uso do neologismo. Não era só saber o que é o neologismo, mas saber quando que ele é utilizado, como ele é utilizado, e até para, em algum momento, né, a criança saber como se apropriar desse conhecimento. Tá? Não levar um susto quando vê uma palavra diferente num texto literário, num texto de literatura, né, enfim. Bom, enquanto o conteúdo procedimental, né, a gente tem que, é aquilo que o aluno saberá fazer a partir do conhecimento dado, né, novo, né. Então, no caso da aula observada, né, eles foram chamados a produzir textos, né, de temas variados, certo? Como conteúdo também teve leitura intensa de textos de qualidade, bem selecionados para aquele momento, né? Tem a avaliação escrita sobre arcadismo, no caso, né? Então, a professora dispôs, enquanto conteúdo procedimental, de leitura, de escrita, avaliação, né? Escrita também individual. Ressalto também que a leitura dos textos era em coletivo, então os outros alunos eram leitores, tanto quanto a professora, numa relação bem horizontal, eles estavam avaliando, né? Então não é uma nota que a professora está dando, né? Eles estão olhando, ouvindo o que o aluno quis dizer, né? Bom, a professora leu também para os alunos textos de grande qualidade, né? E em todas as atividades, os alunos foram convidados a se expressar oralmente. Eles se expressam bastante e de forma muito pertinente ao tema. Claro que existem, né, alguns que não tanto, mas no geral eles se expressam bem, de forma pertinente. Bom, e o conteúdo atitudinal, né, envolve valores, atitudes e normas. Esse eu confesso que é o ponto mais complicado assim, de identificar e de definir como conteúdo a ser perseguido, né? Bom, o que eu identifiquei enquanto conteúdo atitudinal é que, ao situar historicamente o movimento literário brasileiro, né, a professora está permitindo pensar o arcadismo no seu contexto mais amplo e humano, né? E então envolve valor, envolve atitude em relação a um texto arcádico, né? Você ter mais tranquilidade para avaliar um texto e ler. Como eu vi, eu acho que é uma produção literária que as crianças não têm muito contato, não gostam tanto, então às vezes é interessante eles trazerem essa necessidade de se estudar esses textos produzidos nesse período, certo? Bom, na hora que foi falado sobre o neologismo, né, ele foi explicado como uma ferramenta para a expressão literária, né, em um contexto muito bem utilizado, certo? E qualificando os alunos a esse tipo de leitura. Então, em relação aos conteúdos factuais, conceituais, procedimentais e atitudinais, foi isso que eu observei. Bom, a terceira questão que eu selecionei para tratar nesse vídeo
se refere a se os conteúdos abordados na aula suscitam nos alunos uma postura crítica e reflexiva. Bom, os conteúdos... A postura crítica e reflexiva, na minha opinião, ela proveio de uma grande abertura de espaço para manifestação e a ausência de coerção nesses espaços. Então, as crianças puderam se manifestar muitas vezes a respeito dos temas que estavam sendo abordados, né? Como eu disse, não foi todo mundo que conseguiu produzir textos, mas os que conseguiram produzir fizeram produções que estavam repletas da subjetividade dessas crianças, né? E traziam reflexões sobre os temas propostos, certo? Eles, a todo momento, se perguntam o porquê de estudar aquilo. Dá para perceber, eles questionam bastante o tempo inteiro. Por que fazer dessa forma? Por que ler esse texto, não aquele? Né? E a professora, tendo sido capaz de responder a esses anseios e manter a atitude, eu acho que isso incentiva essa postura crítica e reflexiva nos alunos, né? Ela está apropriada do conteúdo e ela consegue responder essas demandas das crianças, né? Dos porquês, por que eu estudo isso, por que isso é interessante, o que aconteceu com aquele poeta, por que era assim naquele período, por que as pessoas gostavam tanto de escrever dessa forma e não da outra. Então, sim, eu acho que o conteúdo abordado desperta reflexão, mas mais do que isso, a forma como ele foi abordado desperta, sim, reflexão crítica. Uma reflexão crítica, né? Uma postura crítica e reflexiva. Essa postura eu vi na sala de aula, achei bem interessante. Bom, aqui nesse caso eu gostaria de citar Carline, né? Acho que é o nome dela. E o vídeo do Aprender a Aprender, né? Do Rubem Alves. Então, a Carline cita, logo no início do texto, que as propostas de situações de aprendizagem estimulantes e agradáveis, né, elas propiciam a participação e o compromisso de todo o grupo de alunos e evitam a tensão e a ansiedade. Foi isso que eu pude observar. Né? As propostas de aprendizagem eram interessantes, eram tranquilas para os alunos, então eles se mostraram sem conflitos e dispostos a participar. Muita participação. Bom, em relação ao vídeo do Rubem Alves, de Aprender a Aprender, né? A gente viu que aprender depende mais da criança entender a utilidade daquele assunto que está sendo tratado. Então, isso ficou muito claro na postura que a professora resolveu adotar em frente ao tema que ela estava apresentando, né? De responder por que aquele tema estava sendo dado, qual é a humanidade que existe por trás daquele tema e daqueles autores, daquela literatura, né? Então, eu acho que é isso, eles se tornam livres, eles encontram terreno fértil para querer aprender aquilo, assim, né? Só vai nascer o interesse pelo conteúdo se ele entende o que ele quer estudar, o que ele vai estudar. Então é isso. Obrigada. Espero que tenha sido uma boa apresentação. E até logo.